Olá, estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim. Hoje estamos aqui, Tamara, Morgana, eu, Rosane, e temos uma convidada muito especial. Especial para mim, porque nós somos contemporâneas, né, da escola de Direito, e especial porque é extremamente competente na área de atuação dela. É Maria Cristina Pellegrino. Ela é formada em Direito, né? É advogada, militante, tem várias pós-graduações, inclusive mestrado, e atua muito na área do direito de família, sucessões e direito público. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto muito interessante, que é o contrato de namoro. Contrato de namoro, a união estável, os pactos antinupciais. Então, presta bem atenção no que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Ei, Maria Cristina. Prazer enorme estar aqui, né? Um prazer enorme, Morgana, Tamara. E é um assunto super interessante, super em voga e, vamos dizer assim, necessário. Necessário cada vez mais. Sabe, gente? É uma coisa que eu costumo dizer que é muito interessante, que um namoro, uma relação, nada mais é do que um contrato, gente. É igual a gente tem um contrato de empresa, que a gente constitui uma empresa, eu tenho uma sócia, eu tenho um sócio, a gente vai fazer um contrato social. Isso. Né? A gente faz um contrato para constituir uma empresa X. Da mesma forma, quando a gente escolhe um companheiro ou uma companheira, na verdade é uma empresa, só que uma empresa, vamos dizer assim, afetiva, uma empresa do lar, é uma empresa que a gente está ali pensando numa união, num objetivo comum, eu vou trabalhar, você também vai, nós vamos crescer, nós vamos trabalhar juntos, É uma integração, né? É uma integração. Então, quando a gente busca, eu falo que uma base de qualquer relacionamento, gente, é a admiração e o companheirismo. Né? Que tipo qualquer que seja. Então, quando você tem uma relação com uma pessoa, você quer ali que a pessoa esteja do seu lado, te apoiando, trabalhando junto com você, incentivando, ou mesmo também crescendo junto com você. Então, nada melhor também do que a gente definir, falar, como é que vai ser o nosso relacionamento? Como é que vão ser as nossas bases? Né? A gente vai trabalhar junto, nós vamos dividir isso depois, o que eu trabalhar é meu, o que você trabalhar é seu. Como é que nós vamos fazer para a gente lidar com isso? Porque se a gente não falar nada, se a gente não pensar em nada, nós vamos seguir a lei. Né? Mas para algumas pessoas, o contrato de namoro pode até parecer algo novo, mas pensar assim, nossa, mas para ter um contrato de namoro, né? Mas se a gente for pensar que hoje, igual você falou, várias questões envolvem esse relacionamento, é importante a gente começar a pensar nisso, né? E a situação mudou muito, né, gente? Porque, assim, o direito, a lei não consegue acompanhar a nossa sociedade, nosso movimento de sociedade. Então, as coisas vão acontecendo antes da lei. É isso que acontece, na verdade. Então, acaba que o ser humano, o cidadão, ele acaba tomando alguma providência antes que a própria lei defina essa situação. Então, por exemplo, um contrato de namoro hoje. O que é um namoro hoje, gente? O namoro hoje, todo mundo mantém um relacionamento aberto, que dorme na casa do outro, que está ali constantemente, que você adquire, às vezes, coisas juntos, viaja juntos, você quase que... É um compartilhamento de vida, de fato, antes de um passo que a gente fala assim, sim, ela é meu companheiro pro resto da vida, ele é meu companheiro pro resto da vida. Então, é uma forma da gente testar o test drive antes que a gente faça um contrato de namoro. E acontece que as pessoas, às vezes, vão perpetuando este namoro desta forma, ou seja, eu durmo na casa do outro, a gente compra junto. Eu tive um caso, por exemplo, que eles têm, por coincidência, até eram vizinhos próximos, mas, assim, compartilhavam streaming de filmes. Então, fizeram um filme, era sempre dependente do outro, viajavam juntos o tempo todo. Isso trazia muita dúvida nas pessoas, assim, vocês são casados ou não são casados? Vocês estão, né? Que tipo de relacionamento é? É uma união estável? É uma união estável ou não é? Isso, gente, pode causar muita complicação no futuro. Ou seja, quando eu falo complicação... Vamos só assim, para cima daquela coisa assim, qual que é a diferença básica entre o namoro, o contrato de namoro, o da possível união estável e essa questão aí do pacto antinupcial? Vamos lá.
Contrato de namoro, o namoro em si, gente, é o que a gente conhece realmente. É aquela situação que eu estou conhecendo a pessoa, eu estou, sim, tem intenção, relacionamento com ela, mas não é uma intenção familiar. Eu não estou aqui chamando ela como na publicidade, ou seja, na sociedade, como minha esposa, ou meu marido, ou minha companheira, meu companheiro. Ainda que eles morem juntos? Ainda que eles morem juntos. Não necessariamente há uma relação. Aliás, nem a união estável em si necessariamente precisa de estar morando junto. Né? Uma pessoa pode estar em união estável. Vamos chegar lá, então. Então, no contrato de namoro, é um contrato que eu deixo claro para todo mundo, e sobretudo para nós, né, nós dois, que seja, ou o nosso relacionamento, que nós estamos no relacionamento sem fim de constituição de família. Tá? Nós vamos crescer juntos, nós vamos fazer coisas, mas não há nenhum envolvimento patrimonial. Eu estou trabalhando por mim, você está trabalhando por você, cada um vai crescer, etc. Mas, no fim, eventualmente, deste relacionamento, não há nenhum efeito patrimonial. Não há nenhum efeito financeiro. Vamos extinguir o nosso relacionamento, não deu certo e acabou essa situação. Cada um do seu lado. Por que às vezes é necessário fazer um contrato de namoro? Porque as coisas vão se perpetuando de uma tal forma que é exatamente isso. Você não sabe, a sociedade passa a não saber se aquele relacionamento é um mero namoro ou se é uma união estável. Sobretudo quando você tem um relacionamento entre pessoas mais maduras. Exatamente. Um menino de 18, um menino de 20 anos namorando, ok, tudo bem, vamos, né, é o relacionamento que dá. Mas um relacionamento de pessoas mais maduras... Não necessariamente eu acabei de terminar um relacionamento, começo um relacionamento. Eu não quero exatamente entrar numa união estável ou num casamento. Eu posso estar namorando essa pessoa. Né? E aí eu quero deixar claro, falar, olha, vamos namorar? Vamos namorar para que a gente não tenha esse efeito? Para que isso? Eu costumo dizer que o contrato de namoro é como se fosse um seguro de carro. Você não quer usar o seguro, né? Você não quer bater o carro. Exatamente. Você não quer bater o carro. Exatamente. O contrato de namoro é nada, olha, estamos namorando, ok, esse é o meu relacionamento, vamos definir o seguinte, o que é meu, o que é seu, é isso. Quer dizer, não precisava nem dessa análise patrimonial, mas uma declaração entre as partes de que há um contrato mero de namoro. Então, você não pode me pedir nada no final dele, nem eu posso te pedir nada no final dele, se a gente entender pelo final dele. Ou eu posso querer entender também, gente, olha, deu super certo, foi ótimo, vamos construir uma união estável? Vamos regularizar isso? Vamos transformar isso de uma forma mais pública? Então, é uma declaração entre as partes. Ele tem efeito para todo mundo? Não. Ele tem mais efeito para as partes. Para que eu, efetivamente, ou que a parte ou outra, não possa reclamar nada do outro. O jogo foi colocado. Definir ali os limites, né, daquele namoro. O jogo foi colocado, sabe? Então, assim, as regras estão colocadas. Então, ele se perpetua no tempo? Não. Se realmente as coisas, de fato, começarem a modificar e realmente a começar a ver uma situação em que se vê realmente essa constituição de união estável. O que é a união estável agora, no caso? É aquela união que eu não faço um casamento no cartório. Não faço um casamento específico civil. Mas é uma relação que eu tenho a pessoa como, de fato, meu companheiro, de fato, como minha companheira, de forma pública, que eu tenho intenção de constituir família. O que é constituir família? É ter filho? Não necessariamente, mas é que eu vou apresentar aquela pessoa, de fato, como a minha companheira, meu companheiro, onde como se diz, é aquela sociedade, de fato, que a gente constitui no sentido de crescer, de desenvolver, de ter um patrimônio, de ter relações financeiras e patrimoniais que podem, eventualmente, no futuro, sim, trazer consequências para ambas as partes. Essa linha também é muito tênue, né? Do namoro para a união estável. Né? Porque, igual você falou no início, no namoro hoje, as pessoas já ficam na casa um do outro, né? Dormem, viajam, compartilham o stream, igual você falou. Pode compartilhar até algum patrimônio, desejam comprar alguma coisa, né? Compram um carro juntos. Compram um carro juntos. Então, essa linha hoje é muito tênue, né? Então, para ter esse resguardo, melhor seria mesmo o contrato. Exatamente. É por isso que esse contrato, ele é base assim, olha, vamos definir hoje. Aí tem muita gente que fala o seguinte, mas até quando esse contrato ele vai se perpetuar? Ele é indeterminado? Ele é por prazo indeterminado? Nós estamos constituindo, nós estamos experimentando essa nova regra da sociedade, vamos dizer assim, esses novos parâmetros da sociedade. Há quem diga, e há realmente essa
orientação, talvez, não sei se eu posso dizer, que a gente, vamos dizer, se renove o contrato de namoro. Vamos renovar os nossos votos de namoro, né? Então, assim, olha, então continuamos namorando, né? Então, continuamos namorando. É uma situação delicada, porque você chega a pessoa, você conhece uma pessoa e fala assim, oi, vamos namorar? Vamos. Então, vamos fazer o contrato, né? Mas, engraçado, apesar disso, eu cada vez mais tenho sido demandada por pessoas jovens buscando esta delimitação. Olha, eu não estou a fim de casar, eu não quero casar, eu não quero me comprometer. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui juntos, a gente está viajando, a gente está comprando um carro para fazer uma viagem, a gente está comprando alguma coisa juntos para poder ver uma televisão grande, melhor, para a gente poder ver juntos na nossa casa. E aí, como é que a gente faz? Né? Mas, mesmo assim, eu não quero um relacionamento sério. Então, vamos definir as regras. Exatamente. Aí, o dia que deixar de ser, agora, pode deixar de ser de forma fática. O que eu quero dizer forma fática? Isso pode ir mudando com o tempo, sem a gente perceber? Pode acontecer isso. E aí que vem as demandas judiciais, aí que vem as provas, aí que vem terceiros. Falando, não, mas eles viviam como companheiros, sim. Não, mas ela passou a ter conta conjunta com ele. Ah, mas é porque... Passa a ter todas aquelas características da união estável. Exatamente. Né, que seria o casamento ali e é um contrato de namoro. Então, assim, tem que estar bem claro isso mesmo. E a validade dessa contratação? A validade jurídica dessa contratação? Pois é. Hoje, esse contrato de namoro, ela tem uma validade jurídica, sobretudo de forma declaratória entre as duas partes. Ela não tem um efeito, porque como ela não tem um efeito patrimonial, ali está falando exatamente que não tem efeito patrimonial seguinte nem nada, ele não tem muito assim, essa publicidade que a união estável e o casamento precisa, em tese, sabe? Então, assim, porque a união estável, na verdade, é igualzinho ao casamento. Só que o casamento é civil, tem as regras civis, tem o cartório, a gente tem que ir ao cartório, tal, a publicidade tem uma certidão de casamento, e a união estável, ela pode também ser pública, via registro de uma união estável, de um pacto, uma escritura feita no cartório, como ela também pode existir sem essa escritura. Só de fato, né? Mas os direitos e os deveres de uma união estável constituída e de um casamento são iguais. Iguais, gente. Hoje a companheira tem os mesmíssimos direitos do que uma esposa, um companheiro tem os mesmos direitos do que um esposo, um marido, né? Já o contrato de namoro, a validade dele está circunscrita, na verdade, às duas partes ali. Sabe, uma ação declaratória, uma forma declaratória. Nós dois estamos declarando. Se você me questionar no futuro, eu tenho direito a isso porque eu convivi com você, você vai me dar uma pensão alimentícia, eu tenho disso. Não, nós aqui, nós estipulamos que... Nós combinamos aqui. Nós combinamos nesse contrato, né? Nós fizemos essas regras dos jogos aqui de forma pretérita, qualquer discussão. Então... É por isso a validade, assim... Inclusive, Maria Cristina, até, você está falando aí, eu estou pensando até no aspecto da sucessão, né? Nós somos um casal, estamos namorando, temos um contrato de namoro e um de nós morre. Né? Isso tem efeitos seríssimos, inclusive, né? assim... para mudar de ideia, agora não, agora eu quero estar na condição de companheira para eu ter os direitos da herança, da meação ou da herança que o outro deixar, né? Então, estando e deixando para trás, muitas vezes, alguns membros da família de origem da pessoa. Hoje a maior preocupação que eu vejo em qualquer tipo de relacionamento, quando as pessoas buscam realmente uma orientação, é sobre a questão sucessória. Assim, é o que mais tem dado problema até que se consolide essa mudança que eles estão prevendo para o Código Civil futuro, né? Porque antigamente... Que deve ser só lá para o ano que vem ou mais, né? O Brasil, assim, a gente já está lá com o código aprovado, o Senado já aprovou, já passou o texto, então não se, não se publica a lei. E essa lei é importante todo mundo saber disso, ela é muito importante e vale a pena todo mundo saber disso. O seguinte, hoje, se por um acaso uma pessoa vem a falecer e ela tem um companheiro, esse companheiro ou essa esposa ou esse marido, né, de qualquer maneira, ele vai participar da sucessão, vai ser herdeiro, mesmo que você tenha filhos. E isso dá muito problema quando, no caso, por exemplo, o filho é de um relacionamento anterior.
Você pensa bem, então eu tenho tive um relacionamento anterior, por exemplo, tenho 2 filhos. Eu me relaciono novamente com uma nova pessoa. Se eu venho a falecer, essa pessoa com quem eu estou me relacionando há pouco tempo, talvez, mas mesmo assim eu fiz um pacto antinupcial, eu fiz uma escritura de união estável com ela. Escritura. E se eu venho me relacionar com essa pessoa, ela vai lá e ela tem direito, teoricamente, à participação na herança dos meus filhos. Enfim, já está. Mesmo que a gente tem o reconhecimento de união estável pós-morte. Pós-morte. Mesmo que ela não tenha direito à meação por não ter constituído patrimônio ali durante aquela relação, mas nos bens anteriores particulares dele, ela vai ser como se fosse o terceiro filho. Um terceiro filho. Ela é dividida, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, ela vai ser o companheiro ou a esposa vai ser mais um filho, mais uma pessoa para dividir essa herança. E é aí que é muito sério. E no casamento, infelizmente, eu vejo que os cartórios ainda não têm aceito essa situação de uma renúncia da herança. O que eu já tenho tentado colocar em alguns contratos de união estável. Porque há um movimento, e é como eu falei, a lei nem sempre acompanha a movimentação da sociedade. E há um movimento já para a preocupação em respeito à autonomia da vontade da pessoa. Eu sou maior capaz, você é maior capaz, vamos fazer um contrato e eu vou falar o seguinte, eu não quero participar da sua herança com seus filhos. A herança está reservada somente aos seus filhos. Há uma discussão grande ainda na aceitação dessa tese ou não. Apesar disso, eu tenho colocado, porque eu falei assim, do jeito que as coisas vão se sedimentando, é possível que o STJ venha validar essas cláusulas sim. Entendeu? Então, eu já fiz lá atrás. Se ela não tem a validade, esse aspecto especificamente pode ser questionado. Mas a tendência é cada vez mais que se haja o respeito a essa renúncia da herança. E nesse aspecto há uma questão interessante também, porque muita gente fala assim, eu não posso renunciar à herança porque eu não posso falar sobre herança de pessoa viva, que não tem herança. Mas aí vem outro entendimento. A gente vai disputar uma herança de pessoa viva, aí tem aquele, chama até pacto de Corvina, né? Que é uma situação assim, o Corvina é o corvo que está querendo ali pegar a carne seca ali, né? Mas não, nesse caso eu estou renunciando ao direito. Se eu estou renunciando, pelo contrário, eu estou querendo abrir mão, eu estou abrindo mão de um direito meu e eu, como autonomia da minha vontade, eu vou abrir mão daquele direito. Então, cada vez mais está assim tendo esse movimento e eu já tenho encontrado cartórios que tem admitido a inclusão desta cláusula em pactos, em pactos também, mas mais ainda, que deixa um pouco mais cedo nos contratos de união estável, onde eu falo o seguinte, o casal fala, olha, eu renuncio o direito da sua herança e você renuncia ao direito da minha herança, caso um dos dois venha a falecer e tal, reservando tudo para uma parte. E aí, se a gente coloca uma vírgula, verificar de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Federal na época, a jurisprudência na época, etc., porque realmente lei ainda não fala para isso, mas ela é negativa, ela é omissa. E a sociedade não pode se permanecer inerte, parada, enquanto o nosso legislativo não pensa nesse tipo de coisa, né? Mesmo porque toda discussão aí vai movimentar todo o judiciário. Exatamente. Em relação a isso. Porque uma coisa é a gente estar pensando aqui, o casal verbalmente define, olha, eu não quero nada da sua herança, você não quer nada da minha, não é isso? Tá. Só que aí, um morreu e o outro ficou incapaz. Os parentes daquele outro que ficou incapaz vai fazer o quê? Vamos tentar preservar, vamos tentar reservar alguma coisa para essa pessoa. Não é? Então, é muita coisa aí, né? E o pacto antinupcial, Maria Cristina? Pois é, o pacto antinupcial a gente tem encontrado um pouco mais de resistência, porque como é um ato mais solene e os cartórios têm maior preocupação, então eles têm realmente questionado mais a situação. Então o que eu tenho feito até nessa situação? Já me aconteceu uma vez. Eu falei, eu quero isso, eu quero casar, mas eu quero renunciar ao direito da herança. A pessoa já tinha 2 filhos do primeiro casamento e ficou preocupada, porque se acontece alguma coisa comigo, vai vir um terceiro, que tem sobrinhos, que tem filhos, etc., que podem questionar. Então, a gente fez um contrato à parte, uma declaração pública à parte, nesse sentido, entendeu? Então, para tentar contornar essa situação de que o cartório de notas não estava aceitando no pacto antinupcial
Né? O pacto antinupcial, para quem não sabe, é aquela situação que, para que a gente faça um casamento no civil, a gente vai antes ao cartório de notas e lá eu faço uma escritura para poder mudar o regime de casamento ou alguma coisa específica que eu queira definir. Porque hoje, se a gente não fizer nenhum pacto, a lei prevalece no sentido de que o casamento deve ser feito pela comunhão parcial de bens. O que é isso? Aquilo que eu adquiri depois do casamento, né, o que eu vier adquirir, mesmo que seja com meu dinheiro ou com o dinheiro da minha esposa, de qualquer maneira, ele vai ser partilhado ao futuro, de alguma forma. E se eu quiser mudar essa situação e fazer aquela separação total de bens, ou seja, o que é meu, o que é seu, não se confunde o que a gente comprar né, com o nosso dinheiro ou nossos rendimentos, aí então eu tenho que fazer esse pacto antinupcial. Aí tem que ser no cartório, registrado, tem uma solenidade maior do que a escritura de união estável, apesar de que a escritura também é válido que seja feita em cartório, mas é como se eu falei, é um passo só, enquanto no casamento são 2 passos. É a escritura anterior para eu levar depois lá no registro civil e fazer então a certidão de casamento com essa observação, vamos dizer assim. Agora, tudo isso são os impactos que existem realmente em relação aos efeitos patrimoniais, sucessórios, familiares. Muito desdobramento que dá aí, né? E as pessoas não fazem muita ideia disso, não. A gente está aqui para ajudar. Pensar. Voltando um tiquinho aqui, Maria Cristina, como que é feito esse reconhecimento da união estável? Obrigatoriamente precisa de um contrato? O contrato, a união estável, por si, é uma questão fática. O que é uma questão fática? É as coisas que a gente come, é como se fosse um desenvolvimento do namoro. Para que haja uma união estável, não tem que necessariamente ter um contrato. Muitas pessoas, de repente, estão numa união estável e não sabem que estão numa união estável. Né? Exatamente. Aquela pessoa que convive com a outra há muito tempo, precisa nem de morar junto. Não precisa de morar junto. Mas aquela pessoa que já mantém o relacionamento há um bom tempo, de forma pública, duradoura, que tem uma certa divisão patrimonial financeira lá, por exemplo, às vezes até que é dependente no plano de saúde, tem uma conta bancária conjunta, compramos um imóvel juntos ali de uma certa forma. E a partir do momento em que eu tenho documentos que demonstram que aquele relacionamento era... Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que prova essa união estável? A partir do momento em que eu tenho por exemplo, provas existem assim, endereçamento de correspondências do meu nome para o lar do outro, fotografias serve, fotografias de viagem serve, dependências em clubes, planos de saúde, coisas que o relacionamento que um casal mantém e as pessoas vão constituindo sem achar que não tem nada a ver, porque eu não sou casado, tá? Porque eu não casei no papel, como se diz. É aquela velha história, é o casamento, é o relacionamento sem papel. E esse sem papel, por ser sem papel, não quer dizer que a pessoa está desamparada legalmente. Pelo contrário, ela está ali amparada, ela tem o mesmo direito de um relacionamento conjugal, vamos dizer assim, de papel passado, né? Um casamento de papel passado. Os mesmos, inclusive direitos sucessórios, direitos de alimentos, direitos da partilha, em que também na união estável eu poderia fazer um contrato anteriormente falando o seguinte, olha, então vamos fazer uma união estável, só que nós vamos fazer uma união estável com separação de bens. Então, é uma forma de me preservar também. Eu não quero chegar até o casamento, não sei, uma coisa mais simples, porque a união estável, bem ou mal, ainda dá uma certa liberdade para o casal no contrato se regimentar de forma melhor, né? Inclusive, até hoje não chegou aqui no Brasil ainda muito não, mas nos Estados Unidos a gente ouve falar muito desses contratos, por exemplo, de Hollywood. Se você me trair, você vai me pagar $1 milhão. Se você me... São, né, os atores de Hollywood, eles têm essa demanda lá, quer dizer, parece que o Brasil vai seguindo depois esse caminho também. Então, assim, são situações que podem constar de um contrato de união estável. Agora, claro que todo contrato de união estável também, assim como o contrato de namoro, ele tem limites. Né? Tem limites, porque assim, eu não posso colocar num contrato, olha, se eu terminar,
eu não quero que você nunca mais passe na frente da minha casa. Não, a rua é pública, né? A rua é pública. São determinadas demandas. Eu não quero que você nunca mais se relacione com ninguém, eu não quero que nunca... Assim, mesmo que eu aceite aquela condição, o limite de qualquer contrato está na dignidade da pessoa humana, nos direitos básicos fundamentais da Constituição, direito de ir e vir, direito de liberdade, direito de nome, direito, né? Então, são situações... São cláusulas que não têm sentido. Então a gente tem limite, sim, como todo contrato a gente tem limite. Então, por mais afetivo, por mais liberdade que a gente possa ter neste contrato, ele encontra limites nos próprios direitos humanos que a gente tem. Né? Só um minutinho, antes de você perguntar, Morgana. Você falando aí da união estável, e eu tô aqui me lembrando, a gente que é um pouquinho mais vivido, né? Tem mais tempo de existência aqui na Terra. Antigamente, os namoros eram longos. Eram namoros de 12, 13... Eu conheci um casal que namorava há 18 anos. Eu namorei 8 anos para casar. E não achava que eu estava em relacionamento de união estável, não. Pois é. Mas antigamente isso era muito comum. E aí terminava, ia um para um lado, outro para o outro. Só que hoje as pessoas começam a se relacionar com 5 meses. Já se sentem... com todos os, né, a liberdade para poder estar na casa do outro, comandar a casa do outro, e para exigir direitos. Eu conheço vários casos assim, né? Então, assim, realmente por isso que eu falo assim, as pessoas têm que ter noção realmente, porque assim, do impacto, porque você vai deixando, às vezes no relacionamento, você vai deixando por uma questão assim, não vou brigar, não vou tocar nesse assunto, é um assunto delicado. Eu falo, nada melhor do que conversar sobre assuntos delicados quando tá tudo bem. Isso. Nada melhor do que isso, entendeu? Você começou um relacionamento agora, olha, vamos então conversar sobre isso, você tá ficando mais aqui, você tá dormindo mais aqui, eu tô dormindo mais na sua casa, nós estamos viajando mais junto, mas... Enfim, cada um tá por si ainda. Tomara que a gente dê certo, tomara que a gente constitua essa união que a gente quer, mas hoje não é o que eu quero. E muita gente, não é vergonha, mas por assim, preocupação, constrangimento, exatamente, de ficar falando com o outro sobre isso. Parece que eu estou pensando em dinheiro, parece que eu estou pensando só nisso. Não é realmente... É algo natural, né? Porque isso também é um aspecto da relação, né? Entendeu? E assim, ao final, gente, há tanto problema que você poderia ter preservado, sabe? Eu ia pontuar justamente isso, porque embora a união estável dê maior liberdade ainda do que, por exemplo, um casamento, mas se porventura das partes ali falece, ela vai causar mais transtorno, porque para abrir o inventário, você vai ter que fazer ali o reconhecimento dessa união primeiro. Então, o casamento, você já tem a certidão legal ali, que vai já te dar todo o amparo, você tá ali, você pode decidir por aquela pessoa, né, naquele momento, na ausência dela, né, a união estável não, embora, ainda que você faça ali, talvez uma escritura, você vai ter que validar essa escritura. Exatamente, você deixar claro, gente, você tem um documento deixando claro a sua vontade, o testamento também, que cada vez mais tem crescido também na sociedade, porque assim, gente, deixa eu declarar o que eu quero, o que é, para que eu vou deixar dúvidas? Sim, é a autonomia da vontade, é o que você falou, né? Isso dá tanto problema, e nosso judiciário está exatamente cheio de situações, porque as pessoas não deixaram as coisas claras, porque, eu tenho constrangimento, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo de deixar. Não. Às vezes também a pessoa acha que é caro, é difícil, também não é. Era uma das minhas perguntas aqui. O que seria essa autonomia de vontade, né, nas relações contratuais? O que seria eu manifestar a minha vontade? O que eu quero? E sabe, e você poder falar isso, você escrever isso. E esse documento, por exemplo, esse contrato de namoro, gente, pode ser um mero contrato particular, por exemplo. Não precisa levar na cartório se você não quiser. Ele não precisa de ser feito por escritura pública. Também, quando você terminar um namoro, você não precisa também falar, assina aqui, ó. Vamos rescisão. Vamos fazer rescisão do contrato. Não, porque como é uma questão declaratória, você já declarou que você não tem efeito patrimonial nem financeiro nenhum. Então, terminamos, vamos terminar normal, igual todo namoro termina. Se não é pelo WhatsApp, é pessoalmente.
Mas assim... Mas aí as mensagens de WhatsApp, você faz uma Ah, notarial, ela vale, configura documento. vale como isso. E hoje em dia, se bobear, realmente as pessoas terminam pelo WhatsApp. Sim. Né? Começam pelo WhatsApp, termina ou pela rede social, ou qualquer coisa. Então, assim, realmente, você não tem essa preocupação, mas isso te poupa muita coisa. Isso te poupa muito. Desgaste emocional futuro, porque se você namora anos, e às vezes a pessoa vai namorando anos, assim, achando que está namorando, e já está caminhando para uma união estável ali, sem perceber, e aí, mais ainda, a união estável. Então, se eu estou caminhando para uma união estável sem perceber, vamos dar um passo, então é um passo a mais que você está dando no relacionamento. Vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Por que você acha da gente fazer um pacto assim? Esse é meu, isso é seu, isso aqui a gente faz isso aqui a gente faz aquilo. Cada um tem a sua realidade. O contrato ele é bom por causa disso, porque ele vai se adequar à realidade de cada casal, de cada pessoa, sabe? Então, Maria Cristina, e nesses contratos, principalmente no pacto antinupcial e na união estável, quais cláusulas que podem constar lá? Posso constar até a questão de filhos, eu vou querer ter filhos, não vou? Vou poder escolher a religião dos meus filhos, vai ser fulano, porque geralmente assim, eu sou espírita, ele é católico, eu é evangélico, eu posso colocar tudo isso nesse contrato ou não? Poder colocar, o papel aceita tudo, como se diz, né? Aí, por exemplo, quando você colocou essa questão assim, vamos criar meu filho na religião católica, vamos criar meu filho na religião espírita. Vamos ter de religião. Aí nós vamos virar. Mas assim, inserir, né? Porque sempre os pais que vão lá e começam essa vida religiosa. Até a questão de filhos, eu posso constar nesse contrato? A questão, vamos ter filhos ou não vamos ter? O que não pode constar, por exemplo, ali, não é que não pode constar, vai ter a validade. Por exemplo, se eu falar o seguinte, olha, vamos ter filhos, mas eu não vou dar assistência aos filhos. Isso não pode. Porque é contra a lei. Então, o que for contra a lei, o que encontrar limite na lei, não tem jeito. Então, os pais são obrigados a prover os filhos? Sim. O pai é obrigado a dar pensão alimentícia, né? E a mãe também a contribuir? Sim. Então, não tem jeito da gente colocar isso. Mas, por exemplo, eu já coloquei sim que num contrato de namoro, por exemplo, gente, é possível que venha filho disso. E é muito interessante isso. Então, eu coloco no contrato de namoro até uma situação seguinte, que ainda que advenha filho desse relacionamento, ainda assim não haverá uma relação conjugal de união estável, mas cada um será obrigado a prestar assistência ao filho. Então, eu não preciso ficar presa só a questões patrimoniais nesse contrato? Não. Você pode falar, assim, mas como eu estou te falando, ainda não vi nenhuma cláusula aqui, por exemplo, de traição. Se você me trair... Mas pode constar. Pode pensar isso sim, entendeu? Se você me trair, você vai me pagar 200 mil reais, 100 mil reais, 50, sei lá, uma indenização pela traição. Por quê? Porque é possível, sim. Dependendo se for vexatório, etc. Porque hoje em dia, inclusive, há demandas em situação... Já vi demandas de pedidos de indenização por algumas situações vexatórias, que a parte julga ter passado e imputa isso a outra parte, seja de... Eu já vi isso principalmente, por exemplo, a pessoa estava noiva, né, ali se preparando para casar, né, despendendo todo um valor, né, toda aquela coisa que existe, né, que ali para se preparar, para se casar e tal. E aí, no meio do curso disso aí, descobriu-se a traição, aquela coisa toda, aí, né, houve a situação vexatória. E a noiva aí, no caso, conseguiu uma indenização nesse sentido. Até porque eles estavam levantando uma casa juntos. Olha pra você. No terreno da família dela. Nossa Senhora. Então veja que aí a questão patrimonial estava ali presa forte. Pois é. Então, assim, entendeu? Essa pessoa sem contrato, até eu levantar que aquela casa estava sendo edificada pelos dois, mas que os dois colocaram dinheiro lá, que ela tem direito a receber uma coisa. Ele ia falar, não, mas está no meu terreno, está no meu imóvel, você não tem direito a nada. Quer dizer, tivéssemos feito um contrato, gente, isso é básico, prestem atenção nisso, vocês realmente que, assim, envolver o dinheiro, mesmo no relacionamento, quanto mais claro as coisas, melhor. Sabe, vamos construir uma casa? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, quanto que você vai dar? Nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar a casa, vamos construir a casa e vamos fazendo uma planilha. Eu dei 10, você deu 10, eu dei 10. Se por acaso terminar, eu tenho direito a metade, você tem direito a metade. Eu não sei se é porque eu, particularmente, sou muito prática nas minhas coisas e muito... Mas eu acho que nesse sentido tem que ser. Eu acho que para o relacionamento, né, ele dá seguimento, né,
para que aquele casal tenha de fato o companheirismo, a vida, gente, a gente não vive só de emoção, né? A gente não vive só de paixão. Tem as coisas do dia a dia, né? Tem a manutenção da casa, tem, né, as questões financeiras, que é o natural de um lar. E se não dá conta de conversar sobre isso, como é que mantém um relacionamento? Exatamente. Maria Cristina, quando você está falando aí de construir na casa, não foi você que falou, né? Foi eu que falei. A gente tem que lembrar que o principal é o terreno. Então, quem é dono do terreno é dono do acessório, que foi construído ali no terreno. Né? Se ele está construindo no se terreno, não tem contrato nenhum falando isso, é dele. No terreno do seu Zé e da dona Maria. E o meu relacionamento é com o fulano. O fulano que poderá vir a ser herdeiro daquele terreno, mas ainda não é. Porque os pais estão vivos. E é uma situação muito complicada. Aí rompe o relacionamento, quer dizer, a pessoa, o filho daquele dono do terreno, ele está ali, de uma certa forma, garantido. Mas o outro que investiu ali vai discutir na justiça o quê? E isso acontece o custo tanto da obra. A metade do custo da obra. E o pior do que isso, tem que fazer prova. E muitas vezes eu vou ali no depósito da esquina, eu comprei lá um caminhão de tijolo, e eu não tenho nota daquele caminhão de tijolo, e eu paguei o caminhão de tijolo. Então, é umas coisas que tem hora que as pessoas tomam as decisões, mas não param para pensar o que isso implica. Exatamente. Se acontecer o fim, como é que vai gerir isso, como é que vai terminar isso? Eu não vou levar o meu caminhão de tijolo de volta. Mas é isso que eu tenho notado, que esses meninos novos, como se diz, mais novos que a gente, pelo menos. Nós somos novos. Eu me considero novinha também, pelo amor de Deus. Um pouco mais novos que a gente, tem cada vez pensado mais nisso. Eu acho que são mais práticos. São, sabe? Então, assim, acaba, porque eu acho que a gente ainda foi criado envolto nessa preocupação com o outro, de tocar nesse assunto, nesse tabu de trocar nesse assunto de dinheiro. É como se dinheiro e amor não se relacionassem. É como dinheiro apesar de que chega no final, não é no final da vida, nem já no curso da vida, gente, conjugal, dinheiro fala muito alto. Né? Claro. A gente tem que ter no divórcio, então, nem se fala. Ele pode até não estar no começo, mas quando chega lá no fim, se porventura esse fim chega, minha filha, a primeira coisa que eles lembram. Se essa pessoa que construiu essa casa lá no terreno do seu Zé, que é o sogro, etc e tal, estaria tranquila. Se ela tivesse um documento falando assim, olha, eu construí metade, eu tenho direito a metade disso aqui. Vende e tal, mas me paga, desse me dá beneficiamento do terreno, né? Exatamente. É porque, querendo ou não, o terreno acaba valendo mais pro seu Zé. Porque não houve ali uma benfeitoria. Benfeitoria, exatamente. Então, tem que pensar nisso tudo aí. Nossa, Maria Cristina, muito legal essa discussão sobre esses contratos. Morgana, você quer falar alguma coisa? Só para frisar. O contrato de namoro pode ser um contrato particular. Pode ser um contrato particular. E os demais, contrato de união estável, o pacto antinupcial, tem que ser escritura pública. Não o pacto antinupcial, com certeza, tem que ser por escritura pública. É aquela coisa mais romântica, né? O lado romântico a gente tem que casar. Mas união estável, ela pode ser por escritura pública ou também contrato particular. Pode ser também. Entendeu? E aí... Aí, gente, na hora de assinar esse contrato de namoro aí, ou assina e reconhece, firma, ou assina pelo meu Gov. Fica mais garantidinho. Fica mais garantida a assinatura lá, reconhecimento de firma, etc. Mas eu já fiz o contrato com assinatura, com reconhecimento de firma. O namorado chegou, pegou a caneta, mas o que é isso aqui? Eu falei, não, isso aqui... E foi ela que propôs. Eu falei assim, não, isso aqui é o seguinte, porque... E, poxa, a mulher tá lá trabalhando, lutando com a vida dela e tal, não sei o quê. Eles falaram, vamos comprar um carro que nós vamos viajar o Nordeste todo. Vamos viajar, compraram um carro legal, não sei o quê, para fazer uma viagem pelo Nordeste de um mês, não sei o quê. Botaram dinheiro na poupança, fizemos um contrato para quase fazer essa viagem, literalmente, entendeu? Porque venderam, chegava... Ela ainda brincou comigo assim, sabe, sei lá, se eu vou continuar namorando depois dessa viagem. É na viagem que a gente conhece a pessoa. Na viagem ela descobre alguma coisa, não? Na viagem que a gente conhece as pessoas, né? Então, ela falou assim, não, então eu quero me preservar, porque vamos vender o carro, porque o carro ficou no nome dele, então vamos vender o carro. Não, tem toda essa obrigação constituída lá, mas estão namorando até hoje, feliz. Ah, que bom, que bom. Isso vai evoluir. Deu certo a viagem. Deu certo a viagem. Como é que tá nosso tempo aí, hein? É você também.
Ah, então a gente pode começar mais um tiquinho. Ah, com certeza. Aceita um cafezinho? Ó, Cristina? eu ia perguntar a gente, né, como bom mineiro, toda boa conversa tem que ter um café e um pão de queijo, né? Então, Maria Cristina, fique à vontade para tomar o cafezinho aí. Obrigada, gente. Obrigada. Eu já perguntei, né, sobre essa questão da autonomia, né, dos contratos ali na questão dos relacionamentos, né? Deixa eu ver o que mais está na minha Eu vou trazer uma listinha. questão interessantíssima sobre essa questão da autonomia da vontade das Fala. partes. Nós sabemos que a autonomia está limitada à lei. Aí, a lei determina que as pessoas acima de 70 anos são obrigadas a casar sob regime de separação de bens. Só que 70 anos, a pessoa é idosa, é incapaz, velha, assim, já é desse jeito e tal. Isso foi levantado, esse questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo recentemente falou o seguinte, falou, olha, eu acho que também o pessoal está tudo por volta dessa idade também, né? Preocupado com eles ali. E eles falaram assim, olha, não, pessoa de 70 anos não é, apesar de 60 ser idoso, mas para fins de parar o carro, mas 70 anos tem uma autonomia de vontade passível de ser ouvida, né? Meu pai brinca e fala assim, engraçado. Até vocês ficarem mais velhos, eu mandava, eu decidia, eu falava. Aí agora eu falo, todo mundo... Eu sempre acho um pra poder discutir o que a gente tá falando. Exatamente. Como Questionar... assim eu não faço mais as coisas? Exatamente, eu sei mais do que o outro. E aí, então, o STF então, falou o seguinte, falou, não, então aquela pessoa acima de 70 anos que quiser casar, ele pode fazer um pacto antinupcial. Aí, nesse caso, tem que ser pacto antinupcial mesmo, escritura pública, um pacto antinupcial, onde fala assim, olha, eu não quero casar sob regime parcial, de comunhão parcial de separação obrigatória. Obrigatória de bens. Obrigatória de bens significa que é aquela lei que mesmo que eu queira de outro jeito, não tem jeito. Tem que ser daquele jeito. E claro que prevalece a separação de bens. E aí, nesse caso, então, ele falou, se você fizer uma escritura antes e tiver um atestado médico que informe que você está lúcido, plenamente capaz, etc e tal, você pode casar sob regime de separação, de comunhão parcial, total de bens, etc e tal. Isso ainda levanta várias situações em razão, voltando àquela velha história, né? Testamento, é a preocupação que acaba que as pessoas têm em relação a isso. Mas é uma forma que, como eu estou te falando, cada vez mais a jurisprudência, os tribunais têm caminhado no sentido de ouvir o que a pessoa quer, o que elas deliberaram, o que elas contrataram. Então, muita gente, os cartórios até hoje assim, se sentem assim, mas vai que eu vou colocar isso, a escritura, eu vou ser responsabilizado por isso, etc. Os cartórios mais conservadores, e os mais atualizados têm têm observado essa situação, e os mais conservadores realmente têm assim, isso eu não vou aceitar, etc e tal, então não vou colocar isso. Porque parece que os cartórios têm vontade própria. Eu quase me pergunto se eles têm também autonomia de vontade. Porque eles falam assim, você pode ou você não pode. Não, você chega lá para lavrar determinada coisa ou para registrar tal ato, você vai num cartório, o cartório fala assim, eu preciso disso. Você vai lá e entrega. Você vai no outro, metade dos documentos aqui já não precisa. Não dá para entender. E além de tudo é isso mesmo, assim, o cartório parece que ele tem tanta preocupação, ele vai te dando o que você pode. Olha, a autonomia de vontade é minha, a escritura declaratória é uma escritura que eu vou declarar. Você é obrigado a dizer o que eu estou declarando. Se é contra a lei ou se não é contra a lei, isso é problema meu. Mas a declaração sou eu quem estou dizendo para você. Lavre o que eu estou declarando. A partir do momento que eu estou demonstrando ali, né, que a capacidade, que eu tenho né? a minha capacidade plena, tenho rigidez física e mental, não estou lesando ninguém, né? Eu acho que... Eu acho que é para deixar claro para cada vez mais para todo mundo que, gente, a gente pode e deve buscar os nossos interesses, os nossos objetivos, sem ficar esperando muita coisa, porque é essa a grande preocupação de todo mundo, assim, é a gente realmente fazer a nossa vontade prevalecer, fazer as nossas preocupações serem sanadas da melhor maneira possível, via contratos, via algum documento que me preserve a situação, que me preserve os meus filhos também, que me, né? Sim. Então, são situações que as pessoas acham que estão cada vez mais
preocupadas e atentas a isso, né? Eu acho que as pessoas estão ficando realmente atentas a essa situação e que... E a questão do contrato de namoro, você respondeu aí a validade, né, dessas cláusulas contratuais. E os demais contratos? Aí, por exemplo, a extinção de cada contrato vai ser de acordo com o ato que realizou. Então, por exemplo, eu fiz um contrato de união estável via escritura pública. A dissolução dessa união estável, que na verdade a dissolução é a mesma coisa que o divórcio no casamento, ela tem que ser feita via escritura pública também. Se eu fiz um contrato particular de união estável, ela pode fazer feita rescisão via contrato particular. Ah, mas fulano não quer me dar o divórcio, fulano não quer assinar o documento, né? Fulano quer. Então, aí, realmente, quando uma parte não quer, a gente vai ter que buscar a justiça para poder fazer a via judicial. A não ser que não tenha efeito patrimonial nenhum ali. Porque, na verdade, no futuro, o que a gente busca da justiça, gente, é a questão patrimonial. Ah, para ter uma ação... Poderia ter, pode. Uma ação declaratória para que fale, para que conste que eu não tenho mais nenhum tipo de relacionamento com fulano. Quando esse relacionamento foi constituído de forma particular, entendeu? É um pouco inócuo eu entrar, perda de tempo eu entrar na justiça para poder falar uma coisa que não tem efeito patrimonial nenhum, que não houve nenhuma relação financeira. Geralmente vai para a justiça, quando tem ou filhos, ou tem patrimônio, para discutir alguma coisa que o pessoal não está muito... Ninguém vai para a justiça. A justiça já é difícil, já é custoso. Ninguém vai para a justiça para poder... É igual a questão aí dos 70 anos. Se a pessoa, né, o idoso ali, a 70 ou mais, né, se tem patrimônio, você pode ter certeza que não só ele, mas uma renca atrás ali tá vindo querendo saber por que vai casar. Exatamente. Entendeu? Agora, se não tem nada, ninguém tá preocupado. Se tá casando, se tá fazendo união, o que tá acontecendo? Nada. Ninguém tá preocupado com nada. Gente, é como se diz. No início é meu bem para um lado, meu bem para o outro. Depois é meus bens para um lado, meus bens para o outro. Mas é isso, gente. Eu acho que a nossa conversa aqui tá muito gostosa, mas eu queria que você fizesse as suas considerações final aí, suas considerações. Gente, esse é um assunto realmente que eu me empolgo muito. É legal demais. A gente vivencia isso assim, não só eu na minha profissão, especificamente todos os dias, mas como a gente vivencia isso na sociedade. Quem é que não sabe do caso que o fulano casou com o ciclano, tá brigando na justiça? Quem é que não sabe do caso que a pessoa começou a namorar, teve um filho no meio do relacionamento, não era casado? Quais são as implicações disso? Entendeu? Por que a gente se preocupa depois do leite derramado? Por que não se preocupar antes? Não é? Essa é a importância da advocacia, porque muitas pessoas vêm, né, até a nós em decorrência do prejuízo, né, do que aconteceu. Mas as pessoas têm que aprender a procurar, né, o auxílio jurídico antes de determinadas situações, para que, né, tenha condições de... A pessoa chega com uma demanda, olha... Eu e meu noivo construímos na casa do lote do meu sogro, fizemos uma casa linda, maravilhosa, eu não tenho nota fiscal nenhuma, eu não tenho nada. Eu não consigo milagre. Eles pensam que a gente é São Judas Tadeu. Eu não consigo milagre. E aí eu tenho vontade assim, de morrer. Eu falei, meu Deus, por que não veio antes procurar um advogado para que a gente pudesse fazer essa orientação? Então, se essa conversa nossa gostosa servir realmente para alcançar o público, gente, para vocês entenderem que nada melhor do que a gente buscar antes uma orientação é como médico. Assim, gente... Se aquilo vai me fazer mal, se aquela comida vai me fazer mal, por que eu já procuro antes? Olha, o que a gente já busca saber determinadas coisas antes de ficar doente. Não vamos esperar ficar doente, né? Não é só isso, não. Além de procurar o auxílio antes, lembrar também, gente, de preto no branco. Advogado, como a Rô falou, a gente não faz milagre. Vocês precisam aprender a armazenar documento. Precisa ter os documentos devidos. Se vão construir uma casa, cadê as notas fiscais? Cadê os comprovantes, os recibos do pedreiro? Então, vão ficar atentos aí, porque a gente também precisa de material para trabalhar. E com isso, vocês também precisam aí estar atentos à questão da documentação. Exatamente, perfeito. Seu
endereço para as pessoas te encontrarem, Maria Cristina. Meu Deus do céu. Nós estamos... Lá no seu escritório, você é lá do escritório ateniense, né? Do Aristóteles Ateniense. Hoje até nós já somos... Nosso querido professor Aristóteles Ateniense, que Deus cuide dele. O doutor Aristóteles deixou um legado aí pra gente, continuando, e hoje nós estamos no escritório que já até transformamos em Ateniense Pelegrino Advogados. Bacana, eu sei. Então fizemos aí uma mudança, continuando o legado dele de qualquer maneira. Estamos aqui pertinho até do estado de Minas, na rua Ceará, 1431. O telefone lá é 3274-3050. E estamos à disposição de todos, assim como toda a classe de advogados. Eu tenho certeza que está à disposição de qualquer cidadão que realmente... E eu acho assim, as pessoas acham, não vou procurar advogado, de procurar advogado é briga. Não, gente, pelo contrário. Nós estamos lá exatamente para tentar preservar os direitos antes que dê a briga, antes que dê alguma coisa. Porque todo mundo vai assim, procurou advogado. Procurou advogado é briga. Vai brigar. Não, pelo contrário. Então, assim... E cada vez mais a gente está muito... Todo mundo do meio da advocacia está buscando muito essa coisa da mediação, né? De evitar os conflitos, né, Maria Cristina? Não, a gente está cansado, a gente já briga demais no mundo, né, gente? Já tem muita discussão no mundo. Vamos tentar... Os estereótipos, né, que precisam mudar. E outra coisa que acontece também, eu vi até a conversa que vocês tiveram com o doutor Feital aqui, e ele falando sobre o Poder Judiciário já é muito atolado, gente. E, na verdade, por mais que o juiz ali possa tentar dar conta, você pensa bem, hoje nós somos 12 juízes de várias famílias em Belo Horizonte. Para Belo Horizonte inteiro, gente. Para Belo Horizonte inteiro. E sucessão, que são só 4. Quantas pessoas morrem? É impossível. É impossível. Então é o que eu falo assim, não deixe que ninguém resolva a vida de vocês. O juiz não vai resolver a vida de vocês. Resolvam antes. Um contrato resolve a vida. Vocês têm autonomia e resolvem isso. Né? É isso. Gente, nós adoramos esse bate-papo aqui com a Maria Cristina. Sempre alegre, sempre sorridente, né? E com essa competência toda aqui. Tamara, passa pra gente aí, pra eles aí as nossas redes. É isso aí, pessoal. O Direito Simples Assim tem muito conteúdo bacana. Vocês podem estar acessando, né, a coluna do Direito Simples Assim no EM Digital, né, no Estado de Minas Digital. Tem aqui o podcast que está no portal UAI, né, disponível no YouTube. E tem o nosso Instagram, Direito Simples Assim, ADV. A gente tem muito conteúdo por lá e a gente espera vocês também por lá. Isso. Então, curte aí, gente, curte. Começa a seguir a gente. Compartilha. Dá valor para todas os podcasts, tudo que o Portal UAI publica, que é só coisa boa, viu? Então tá. Bye.